Olá, bem-vindos ao canal do Centro Down. Sou Marco Moura e aqui comigo a Sum. Vamos Olá, conversar sobre o filme recém-lançado na Netflix, A Serpente Verde. E é um filme que eu percebo que as pessoas que não têm uma contextualização, não sabem muito bem o enredo e muitos termos que são utilizados no budismo, assim, eu acho interessante a gente pontuar algumas coisas para a pessoa ficar menos perdida. Então, já para quem não assistiu, eu acho interessante primeiro assistir para depois ver o vídeo. E aí quem assistiu já tudo bem, porque provavelmente vai ter muitos spoilers, né? olá, novamente, tudo bom? Quem acompanha o canal, acho que já me conhece, né? Meu nome é Sun, eu fico trabalhando histórias da mitologia chinesa, né? De dar um pouco esse lado da cultura chinesa. E assim, eu gostei bastante quando eu vi que na Netflix surgiu um filme, né, da Serpente Verde, né, que já tem um vídeo no canal explicando a história, a origem da Serpente Verde, assim como da Serpente Branca, né? Então, no vídeo de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho mais especificamente o filme, tá? Então, assim, esse filme, ele é uma adaptação de uma das quatro lendas mais famosas da China, que é a lenda da Serpente Branca. Como eu disse, sobre a lenda original e elementos culturais que existem nessa lenda, já temos dois vídeos no canal, um para a Serpente Branca, um para a Serpente Verde, e a gente vai deixar os links na descrição para vocês retomarem e acompanharem, e aí a gente vai focar então apenas no filme mesmo, tá? Então, assim, de uma forma bem rápida, eu vou contar a história central desse filme mesmo, porque eu percebi que muita gente ficou perdida, né? Em parte porque é uma sequência, de repente a pessoa não se situou tanto no filme um e também porque nesse filme, vira e mexe, o pessoal usa palavras que vêm do budismo, vêm do indiano, do sânscrito, né? E não explica muito e já segue o jogo. Aí então o pessoal acaba ficando perdido. Então eu vou contar a história central desse filme 2 e depois o Marco vai trabalhar um pouco então as palavras do sânscrito que aparecem nesse enredo, né? Então, a história central é o seguinte: é uma sequência de um primeiro filme que é focado na história da Serpente Branca. Eu confesso que o primeiro filme eu não assisti ainda. Eu estou tentando saber onde que está passando esse filme. Eu acho que já esteve na Netflix, mas já saiu. Mas pela lenda original, dá para saber que a serpente branca era perseguida pelo monge Fahai, que é o monge que aparece logo no comecinho desse filme, da serpente verde, porque a serpente branca e a serpente verde são serpentes originalmente, mas que através do cultivo do poder espiritual, elas ganharam poderes sobrenaturais e com os poderes sobrenaturais, elas conseguiram se transformar em seres humanos ia passar a viver no mundo humano. E aí, com isso, a serpente branca, ela acabou se apaixonando por um humano, teve um filho com ele, mas daí o monge Fahai, que é um monge exorcista, ele tá assim obcecado com a ideia de que elas não deveriam estar no mundo humano, são duas serpentes, né? Então são demônios, né? Então uma serpente que se transforma em ser humano e se infiltra no mundo humano para viver como se fosse uma é coisa que não devia acontecer, é contra as leis da natureza, é demônio, eu vou exorcizar. Então é meio que essa fala. Eu, eu acho curioso isso, né? Porque ele fica lá perseguindo, indo atrás dela, não deixa em paz. E pelo que ele mostra, ele está fazendo isso não porque ele é uma pessoa, né? Ele é um monge, ele está cumprindo com a missão dele, né? Ele está, Sim, inclusive, teve uma hora que a serpente verde, né? Que ela chama Verta, começa a xingar ele, e ele fala, eu tenho muitos defeitos, mas eu seguir o Dharma, né, que são os ensinamentos ou a missão de vida, está acima disso tudo, né? E se nesse contexto, né, que foi tirado, na verdade, mais do taoísmo e também tem no budismo, né, que através do cultivo que o animal consegue sair do reino do animal e passar para o reino humano e até reinos superiores com poderes mágicos, né? Então, seria um processo natural, né? Mas mesmo assim, o monge fica achando que é um demônio, né?
ele é um cumpridor de deveres. Ele Uhum. é Caxias, sabe aquela pessoa quadrada que não, você não consegue discutir, você não consegue negociar, ele não tem flexibilidade, sabe? Então, ele acredita que é isso, ele vai atrás disso. Aquela pessoa convicta, sabe? Então, esse é o perfil do Fahrenheit. Tá? É uma obsessão também, uma obsessão por cumprir o que ele acha que é certo, né? Ok. Mas aí, Hum. basicamente isso. Aí então, as serpentes estão lutando contra o Fahrenheit tá louco para conseguir aprisionar a Blanca, a serpente branca. Ele acaba conseguindo aprisionar a serpente branca numa torre que é a Torre Leifen. Aí a serpente verde, né, ela quer vingar a serpente branca, né? Primeiro o monge ia até poupar a serpente verde, deixa quieto, mas como ela quis vingar a serpente branca, aí o monge falou e atacou com um golpe forte para destruí-la, para acabar com ela. E nesse momento, entre a vida e a morte, a força da obsessão da Verta por salvar a Blanca, por vingar a Blanca, acaba atraindo ela para uma outra dimensão que se chama Asuraville, né, que seria o mundo dos Asuras. Aí, ó, tá vendo? Uma expressão que vem do sânscrito, vem do budismo, que depois o Marco vai explicar o que é um Asura, tá? Aí, então, a Verta chega no mundo dos Asuras e lá ela acaba encontrando, conhecendo outras pessoas, fazendo amizade, né? Especificamente com um rapaz, que é um rapaz muito misterioso. Ele, na primeira metade do filme, ele vive mascarado, não tem memória de nada, vive carregando uma flautinha que é feito de um fragmento de osso, né? E essa flautinha seria a obsessão dele, né? Porque todo mundo que chega em Asuraville é uma criatura que tem alguma obsessão na vida. Essa criatura, ela pode ser humana ou não, pode ser de qualquer tempo da história, né? Então, por exemplo, a Serpente Verde vivia na dinastia Song, no ano de 1000 e alguma coisa na China antiga. Né? E esse rapaz, você vê pela roupa dele, pelas outras coisas que tem na aparência dele, que ele é um rapaz do tempo atual, 2000 e bolinha na China atual. E eles se encontram no Asuraville, que é é um espaço que é uma distorção, um espaço temporal que atrai seres de todas as dimensões, de todas as épocas. Aí tá, todo mundo que então tem alguma obsessão na vida é atraído para Asuraville. Verta foi atraído porque é obcecado pela Blanca, e o rapaz foi atraído porque ele tem uma obsessão que nem ele sabe exatamente qual é. Ele está em busca de uma pessoa que ele não se lembra quem é, e tem uma flautinha feita de um fragmento de osso que é também uma obsessão dele, mas que ele também não sabe de onde vem. É um rapaz super misterioso, tá? E aí depois, com a história, a gente percebe que ele vivia mascarado porque o seu rosto era deformado. Quando ele morreu no mundo humano, né, ele morreu atropelado, ele foi sugado, foi atraído para a Suraville, e aí ele caiu numa área que estava já pegando fogo, tinha um incêndio, aí aquele fogo pegou no rosto dele, ele ficou deformado, e é por isso que ele vivia com o rosto coberto. Posteriormente, ele faz um trato com o vilão dessa história, que é um touro, né, o chefe touro. E aí o touro dá para ele uma máscara de pele humana que pode assumir a forma que ele quiser. E aí ele coloca essa máscara, assume a forma que é muito parecido com o rosto da Blanca. E aí esse passa a ser o rosto dele da metade do filme para o final, tá? Então, assim, aí a Verta vai lá encarar suas aventuras, né, enfrentar os monstros todos. No fim da história, ela consegue acabar escapando de Asuraville com a ajuda desse rapaz, né? Depois de enfrentar muitos desafios que no filme chamam de kalpas, né? Que o Marco vai explicar também o que são os kalpas, atacado por rakshas, né? Que são os rakshas, então vai ser tudo explicado. Mas aí, no fim das contas, ela consegue escapar de Asuraville com a ajuda desse rapaz que, para conseguir ajudá-la a sair, ele acaba se sacrificando, ele acaba morrendo, se destruindo, para ela então conseguir sair de Asuraville. Aí, saindo de Asuraville, a Verta cai na dimensão atual do mundo humano, da era atual, né? Então, ela vai para a China atual, ano 2000 e bolinha, né? E aí cai numa cidade da China chamada Hangzhou, que é justamente a cidade
onde se passa a história da lenda da Serpente Branca original. A história dela se passa em Hanzhou. E essa cidade existe mesmo. E nessa cidade existe também a tal da Torre Lei Feng, que é onde a Serpente Branca teria sido aprisionada. Essas coisas existem no mundo real mesmo, né? Se você for na China, em Hanzhou, tem lá de verdade a Torre Lei Feng com essa lenda toda. Aí tá, aí a Serpente Verde chega lá na Torre Lei Feng, porque quer encontrar a Blanca e tal, e aí tá tendo uma exposição do museu, né, da Torre Lei Feng, que é uma torre milenar muito antiga, e tem um museu lá para contar a história. Nesse museu, ela encontra um grampo, um enfeite de cabelo feito de fragmentos de ossos que os humanos tinham conseguido encontrar numa escavação arqueológica lá perto da torre. E ela reconheceu que esse grampo é o grampo da Blanca e que faltava um pedacinho. Então, ela, né, na calada aí do momento, roubou o grampo e aí lembrou que o rapaz que ela conheceu em Assuraville levava com ele um apito, um fragmento de osso. E quando ela foi salva, saiu de Assuraville, ela conseguiu levar essa lembrança do amigo, que morreu lá, né? Aí ela pega esse fragmento da flauta, junta com o grampo e percebe que aquilo era a parte que faltava, né, do grampo. Aí assim que todas as partes se juntam, o grampo vira um grampo novinho em folha e aí emana uma energia desse grampo. E aí com a energia que sai desse grampo, ela tem a revelação de que o rapaz que estava em Assuraville o tempo todo era a Blanca, era a reencarnação da Blanca, porque olha só o que aconteceu, o filme mostra isso. A Blanca, então, foi tragada, né, foi absorvida pela Torre Lei Feng, mas conseguiu escapar com uma encarnação, com uma reencarnação, e foi reencarnando ao longo da história da China, e você vai vendo uma menininha aqui, uma senhora de idade ali, um menininho ali, ela vai reencarnando até chegar na era atual da China, e na China atual ela reencarna como esse rapazinho que morreu atropelado. E aí, atropelado, ele foi parar em Assuraville, a Assuraville encontrou a Verta. Então foi uma volta que a vida e o destino deu para as duas se reencontrarem. E aí, no filme, essa questão temporal, ela fica um pouquinho estranha, né? Porque na hora que a Serpente Branca é sugada lá pelo poder do Monge Fahai, aí, em seguida, a Verta vai para Assuraville, parece que já em seguida, né? Mas nesse tempo, pelo que você está falando, passou muito, muito, muito tempo, né? Exatamente, é uma distorção espaço-temporal mesmo, porque é uma outra dimensão. A nossa noção de tempo não se aplica lá. Então, assim, é como se fosse aqueles buracos de minhoca, né? Você entra no buraco, você está na Idade Média. Entrou no buraco, cai na dimensão. Eu estou na era atual, entrei no buraco, cai na outra dimensão também, a gente se encontra na outra dimensão. É uma coisa muito doida. Mas é basicamente isso. Aí no final do filme, a Verta percebe tudo isso, percebe que o rapaz era a Blanca, e aí o final do filme dá a entender que ela consegue reencontrar a Blanca. Né? E no final tem uma voz feminina chamando a Verta, e é a voz da Blanca. Tá? Aí acaba o filme. Tá, então, para quem ficou confuso, né, essa é a história central desse filme, tá? E pela lenda, elas no final se encontraram novamente. Eu sei que ela foi liberta, né, pela lenda. Olha, essa lenda, como é uma lenda muito antiga, e a lenda, ela tem a marca registrada dessas lendas muito antigas, é que elas estão de tradição oral, né? Então, cada um vai contando, é uma transmissão verbal da história. Cada um acrescenta um ponto, vira um telefone sem fio, né? E aí, acaba que surgem várias versões dessa mesma lenda, né? O esqueleto é o mesmo, mas final muda aqui, o elemento muda lá, então tem muitas versões. Então, há versões em que as duas têm um final feliz, tem a versão em que a Bai, ela se liberta da torre pela ajuda do filho, que o filho dela cresce e liberta a mãe. Tem a versão que a Bai se liberta porque é a Verta que salva a Blanca depois de se cultivar e fica muito forte, derrota a Fahai e liberta a Blanca, tá? E aí tem versões também que são mais tristes, que aí não teve solução e, enfim, história de final triste, né? Então tem vários tipos de finais. Tem uma versão que até o próprio Fahai, que fica encanado lá de
querer perseguir a Blanca, porque ela seria uma serpente que virou humana. E, na verdade, o próprio Fahray também era um animal que se cultivou e virou humano e que está vivendo como um monge. Então, é hipocrisia, né? Vai lá Olha só. perseguir a Blanca, sabe? Então, versões, versões. Aham. No começo, o monge Farraia, ele já começa com ele, né, em meditação lá, e aí eu vou trazer alguns tópicos, né, para entender o que significa, né. Aí aparece lá, Vajra Samadhi, o poder da quietude, e aí todas as coisas estão contidas em mim. Começa a sair uma luz dele, né, enquanto ele está em meditação, e aí mostra que ele tem um poder espiritual. Esse Vajra Samadhi, Samadhi é o estado de introspecção profunda, né, de você atingir um estado de quietude interna, onde você não é mais perturbado pelas coisas externas. Então, seria o ápice dessa prática meditativa. O Vajra aqui, Vajra é diamante, né, Jingan em chinês. O Vajra, ou diamante, ele corta a ilusão dos nossos sentidos. E você entra em contato com a realidade no seu nível mais profundo. Então aqui a gente tem também relatos, né, que com samadhi profundo se desenvolvem percepções extrasensoriais e até poderes paranormais, né? Então através dessa meditação profunda a pessoa consegue desenvolver esses poderes. Então aqui, poder da quietude, com todas as coisas vivas estão contidas em mim. Significa que chegou a um estado de samadhi onde não existe mais diferenciação, onde sua consciência se funde com a consciência universal e você observa, como no nível quântico, né, que não existe uma separação entre você e os outros seres viventes. Então, seu corpo e sua mente se fundem com todos os seres. E aí, quando ele vai emanar o poder, ele fala desse mantra Om Mani Padme Hum, que é um dos mantras mais conhecidos, né? Que é o mantra que gera a união da sabedoria e a compaixão, que são dois elementos muito trabalhados no budismo, né? A sabedoria para você enxergar as coisas como realmente são, e a compaixão, que é você libertar todos os seres sencientes. Você ter o compromisso, a vontade verdadeira de livrar os seres do sofrimento. Na verdade, esse monge, né, tá gerando sofrimento para elas, né? Mas coisas que acontecem, né? E aí, através disso, ele gera o poder dele. Em seguida, bom, ele fala lá que ele tem as suas falhas, mas que o compromisso dele é com o Dharma, e isso está acima do eu, né? Da personalidade, das vontades dele. O que é o Dharma? Dharma pode significar ou os ensinamentos universais, que foram ditos por Buda e por todos os mestres, né? Então, os ensinamentos de acordo com a verdade, mas também tem o sentido de todas as coisas que acontecem de acordo com a verdade. Então, pode ter a ver com o propósito da pessoa, um propósito verdadeiro, né? Como se ela viesse para a existência com uma missão, com algo que ela deve cumprir. Então, a missão do monge, ele como um monge exorcista, é livrar o mundo dessa... Das não humanas. Da maldade, né? Tentar erradicar a maldade do mundo. Depois aparece essa frase, né, colocado como destinos interligados e vidas vazias. A busca da ilusão impede a entrada no nirvana. Então, é como se houvesse uma tela diante dos nossos olhos que nos impedem de ver a realidade tal como ela é, porque nós estamos sempre projetando, nós temos uma visão parcial, né? Cada pessoa é limitada dentro da sua estrutura física e mental, e a gente compreende o mundo de uma maneira conceitual e interna. Então a gente não enxerga as coisas como elas realmente são, mas do modo como nós entendemos, é uma versão da realidade que existe dentro de nós. Quando você se liberta disso e você tem o contato com a realidade tal como ela é, então você se tornou um Buda, você está no Nirvana. Então, enquanto a gente não está no Nirvana, a gente está sempre dentro do Sansara, que é o nascimento e a morte. Nascimento e a morte, porque nós temos os nossos karmas, que nos prendem à nossa realidade. Somente quando se libertar totalmente dos desejos e das aversões, é que consegue estar no Nirvana.
Então, os desejos e aversões, elas existem no mundo da ilusão, não no mundo real, no mundo autêntico. Porque na realidade autêntica, as coisas estão interconectadas, né? Quando o monge Fahai, pelo poder dele, ele faz com que a Verta, né, a serpente verde, vá para outra dimensão, ele fala, né, vá para o lugar da autodestruição. Então, na verdade, essa dimensão, teoricamente, ela existiria na própria mente da serpente verde, porque existe esse ímpeto dentro dela, né, essa raiva, e é isso que direciona os seres para os reinos da existência, né, os caminhos da existência. Aí coloca lá como Azuraville, como a cidade do diabo. Mas, na verdade, não seria isso, né? Esse termo, Asura, dentro da cosmologia budista, são seres que pertencem a um reino que é até chamado de reino dos semideuses. Então, em algumas versões, está como acima do reino humano, outros está como inferior ao reino humano. Porque, embora eles tenham certos poderes, existe muito a inveja, né? Porque eles estão cobiçando a posição dos devas, né? Ou seres celestiais, os deuses, né? Eles são semideuses, eles não são ainda deuses. Então, existe sempre uma disputa entre eles. Aí colocam, né, que Azuraville, que na verdade é o caminho do Asura, ou essa dimensão, ou plano dos Asuras, é o caminho percorrido pelos obcecados e briguentos. Então aqui são dois venenos, né, que é o desejo excessivo, e na tradução mais literal aqui, que é obcecados pelo egoísmo. E os briguentos, né, que é briguentos devido à ira. Então são esses dois polos, querer muito e ter muita aversão, né? Então essa coisa que fica queimando por dentro conduz os seres para essa dimensão que é o reino dos Asuras. Logo que vai dar o início no filme, né, que tem a chamada, o nome do filme, aí entra isso aqui, né, que é o Sutra compilado do Grande Tesouro, os 4 caminhos nefastos. O inferno, fantasmas famintos, besta e caminho dos Asuras, que coloca como cidade dos Asuras, alguma coisa assim, né? Então, o que direciona cada ser para esses reinos é o karma dela. Então, se uma pessoa é impulsionada na sua vida pela raiva, pelo ódio, e a tônica da vida da pessoa é isso, ela praticamente não pratica compaixão, não pratica benevolência, então a estrutura psíquica dessa pessoa fica impregnada pelo ódio, e aí quando morre, não tem mais o corpo físico, toda essa mente densa vai lá para o reino mais denso, né, porque a mente é vibração, então sua mente está vibrando muito baixa, então ela vai lá para o reino mais inferior, que é o inferno, onde os reinos são movidos pelo ódio, pela ira, e eles estão sempre em um tormento contínuo. Se a pessoa é movida pelos seus vícios, pela gula, pelo desejo, né, ela quer sempre mais, então ela renasce como um fantasma faminto, que é um outro reino onde os seres, por exemplo, eles têm muita vontade de comer, de consumir as coisas, mas a boca é muito pequenininha, o estômago é muito grande porque está sempre vazio, querendo mais, tem uma garganta imensa, onde se for comer alguma coisa, tomar um gole de água, a água vai secando e não consegue chegar lá no estômago, então eles vivem nisso de acordo com o karma deles, porque eles sempre em vida alimentaram muito o vício e agora o vício rege eles. Então é uma condição psíquica que leva para esse reino dos fantasmas famintos. Aqui a besta, na verdade, é o reino animal, né? Onde os seres que em vida eles são regidos só pelos impulsos, pelo instinto, então são pessoas que são mais como animais do que como seres humanos. E aí eles renascem no reino dos animais ou das bestas. E os Asuras são os seres que têm um karma até que positivo em relação a esses venenos inferiores, mas ainda tem muito essa questão de disputa, de inveja, né? E existe uma certa cobiça, mas por posições, né? Por
uma posição hierárquica maior. Então, eles não têm essas condições densas como nos reinos mais inferiores, mas mesmo assim existe uma tônica que faz com que eles não estejam em paz, né? Não é um reino celestial mais desenvolvido, mas sim, os Asuras, eles vivem uma certa guerra, tá? Dizem lá que a frustração do mundo gerou Asuraville. Então, essa é a tônica, né? A frustração de você quando você não tem algo, você quer muito e não consegue ter. Quando você tem, você não consegue soltar. Então, essa frustração, né? Os seres não podem reencarnar devido a essa obsessão. Então, eles ficam presos nessa dimensão de Asura. E é dito que todo sofrimento vem de um vínculo. Na verdade, no budismo fala que o sofrimento vem do apego, né? Então, como foi colocado lá, não pode ter o que deseja e quando tem, não pode abrir mão. E aí, aquela parte da Lagoa da Libertação é interessante também, porque lá é um local de teste kármico, né? Na Lagoa da Libertação, existe o teste para a pessoa conseguir se libertar, sair desse reino dos Asuras. Então, a pessoa deve atravessar a ponte, e aí tem esse simbolismo lá da cauda e a boca da serpente, onde a cauda é onde existem os seres malévolos, né, que você tem que enfrentar, e na verdade é um simbolismo do seu próprio inferno interno, dos seus próprios erros, dos seus vícios, e tudo aquilo que te prende, você tem que passar por tudo isso, que na verdade isso foi coisas produzidas no passado pela sua mente, né, os seus hábitos nocivos, que fizeram com que você fique preso nessas questões, né? Então o karma tem a ver com isso, né? Aquilo que a gente produz, que a gente fica preso e a gente só liberta do karma quando a gente se desvencilha disso. Então, se você vencer os demônios da cauda e saltar para a boca, então você vai estar livre de Asuraville. E aí alguns termos que aparecem bastante, né? Os rachas. Na verdade, raksha seria o termo correto, rakshasa, que são asuras, mas asuras de uma espécie inferior, que eles aí sim seriam algo parecido com a noção que nós temos de demônios. O termo kalpa significa uma era cósmica, é uma noção de tempo que existe no budismo como uma era assim de milhares ou bilhares de anos até. Então, pode ser até uma criação e a dissolução de um mundo. Isso vem até de um conceito do hindu, não do budismo, mas do hinduísmo, que é como uma respiração de Brahman. Então, Brahma, que seria o Deus Supremo, um dia de Brahma corresponde a um kalpa, ou uma respiração, né, que as coisas vêm a surgir e depois voltam para a não existência, isso seria um kalpa. E dentro do reino aqui dos Asuras, né, o kalpa, ele simboliza a destruição do mundo. Então, pode vir em 3 aspectos, que são o fogo, a água e o vento. E acho que acontecem esses 3 no filme, né? Lembro que Aparece primeiro uma águia de fogo, uma grande ave de fogo, depois aparece uma inundação, e por fim aparece, eles chamam de kalpa de gás, que aí vem os seres lá espalhando o gás venenoso pelo mundo. Então, isso teoricamente destruiria os seres que estão nessa dimensão, então, através disso, deixaria de existir. Mas aí é uma coisa que acontece depois de muito, muito tempo. E até no filme eles estranham, nossa, mas já está acontecendo de novo o kalpa, né? Que parece que vinha com intervalos mais longos, mas já está vindo de uma maneira mais recorrente e assim vai indo. Tem bastante influência e elemento budista nessa história, não só no filme, mas na história original mesmo. Tanto que, né, o monge é um personagem central dessa lenda original, o Fahai, né? Então tem muita coisa budista mesmo, na lenda original, inclusive. Tá bom. Então, se tiver ainda alguma dúvida, quiserem deixar nos comentários, a gente pode tirar essas dúvidas, mas eu acho que com isso já dá para ter uma boa noção daquilo que ficaram meio perdidos, né? Então, muito obrigado.
Obrigado, Sun, e até a próxima. Até, gente. Tchau, Tchau. tchau.